Cristo ressuscitou, em verdade ressuscitou. Bem-vindo a mais um podcast nosso. Eu sou o Padre Mateus, da Igreja Ortodoxa Russa, e hoje estamos aqui para falar em primeiro episódio, vão ter 2 episódios, reflexões sobre o milagre em Caná da Galileia. A tradição da igreja, que vem do apóstolo São João, nos fala que o primeiro milagre, os milagres de Cristo se iniciaram em um casamento em Caná da Galileia, para o casamento este em que foi convidado Jesus, sua mãe e seus discípulos. A primeira coisa a perceber aí é que estava presente neste evento toda a igreja. A igreja de forma iconográfica. Cristo, o cabeça. Maria, a rainha que se senta ao lado, à direita do rei, vestida de finíssimo ouro de Ofir. Na verdade, ela não estava com essas roupas na festa, mas como ela se revestiu, ela foi revestida por Deus na sua encarnação, quando Deus toca o seu ventre e se une a natureza divina à natureza humana. Então acontece o que está previsto no Salmo 44 ou 45, conforme a versão. Então estão os 12 apóstolos, o novo Israel, as 12 novas tribos de Israel. Então tudo está presente ali neste episódio. E vamos então falar do episódio em que chega o problema, a Virgem Maria, os serviçais chegam e dizem que faltou vinho, e ela vai então até Cristo e diz para ele: o vinho acabou. E ele dá a seguinte resposta, que infelizmente foi deturpada a sua tradução em muitos textos de Bíblias protestantes no passado, e que deram sustentação a um total desprezo e incompreensão do papel da Virgem Maria. Naturalmente que essa foi uma versão deturpada, e é um grave pecado distorcer as Sagradas Escrituras. Que resposta Cristo deu a Maria? Ele disse assim: Ti moi kai soi ginai. Vejam bem, são expressão grega, ti moi kai soi ginai. Ti quer dizer o que ou a quem, moi, meu ou a mim, kai, uma conjunção, então quer dizer também, ou e soi, a ti, ou teu, ginai, mulher. Então, ti moi kai soi ginai. Que tradução fizeram? Fizeram a tradução mulher que tenho eu contigo. Essa tradução não corresponde à relação entre Cristo e a mãe. Não faz justiça, pelo contrário, perverte a relação entre Cristo e a mãe, como também não tem lógica com a narrativa que se dá no casamento, na festa do casamento. Nós vamos ver por quê. Não se encaixa dentro do contexto. E vocês vão ver agora que a verdadeira tradução vai se encaixar perfeitamente na relação entre Cristo e sua mãe e dentro do episódio que está sendo narrado. Eu tenho para vocês aqui, vou compartilhar com vocês que, felizmente, depois, isso aqui no Brasil não foi conhecido, ou se conhecido, despercebido, e se percebido, não enfatizado, não retratado. Mas interessante que as sociedades bíblicas e traduções fizeram correções dessa versão. Então, vou citar aqui para vocês, por exemplo, a nova versão de Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Veja bem, a nova Almeida atualizada traz a seguinte versão: Mas Jesus respondeu:
por que a senhora está me dizendo isso? Por que a senhora está me dizendo isso? É muito diferente do que mulher que tenho eu contigo. Nós vamos pegar aqui a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Já traduz assim: mulher, isso não me diz respeito. Nada a ver também com mulher que tenho eu contigo, mas se harmoniza com a tradução da Nova Almeida atualizada. Nós vamos ter, por exemplo, a King James, não vou ler aqui em espanhol primeiro, a Reina Valera, que é uma espécie de King James latina. Então, a Reina Valéria, na sua edição de 1995, em espanhol, já trazia a correção e disse: Jesús te dijo que tiene que ver esto con nosotros, mujer. Veja bem. Que tiene que ver esto con nosotros. É a melhor tradução que existe. O que tem isto a ver conosco, mulher. Então, e nós temos aqui a King James Version, em inglês, que diz: Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? Mulher, o que isto diz respeito a mim? Vejam que nada tem a ver com mulher que tenho eu contigo, se tem todas essas versões protestantes, e vai se encaixar exatamente dentro do contexto da narrativa. Então esta é a melhor tradução, porque ainda mulher, dentro da nossa cultura, pode ter um sentido pejorativo, em que Cristo estava desprezando, melhor traduzir por senhora. Senhora, a verdade, no que isso diz respeito a mim e a ti. Ou seja, eles estavam ali como convidados. Eles não estavam na administração da festa. Então isso não era um problema deles. Isso é o que Cristo está dizendo, isso não é um problema nosso, mãe. E além do mais, ele argumenta, a minha hora ainda não chegou. Porque ele sabia que ela estava apelando para a sua dimensão messiânica. E ela sai em silêncio, sem nada argumentar, mas chega para os serviçais e diz: façam tudo quanto ele disser para vocês. Então, e ali Cristo manda encher os vasilhames, que tinham cada um 120 litros, cada um pegar 120 litros de água, 720 litros no total, eram 6 talhas, e ele transforma a água em vinho, embora ele tenha dito que não tinha chegado a hora dele. Então nós vamos perceber algumas coisas aqui interessantes. E daqui também a santa tradição percebe a força da intercessão da Virgem Maria, em que ela, entre aspas, antecipa o calendário divino. Ora, mas será que é esse poder tão grande? Bom, isso não é a primeira vez que acontece. Nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, a narrativa no profeta Isaías de que Deus chama o profeta e manda o profeta ir ao palácio de Ezequias e dizer: olha, põe a tua casa em ordem, porque tu vais morrer, não vais viver. E o rei estava doente, tinha adoecido gravemente. Então era uma doença para a morte. Deus tinha dado uma doença para a morte e mandou o profeta chegar lá e confirmar, pior do que um médico que dá o resultado. Ele disse: você vai morrer. É isso aí. Então Isaías sai, e quando ele sai, Ezequias se põe de joelhos e chora muito. E roga a Deus que tenha misericórdia dele. Então, Isaías ainda não tinha deixado o palácio e vem a palavra divina e diz: ele volta. E diz a Isaías que a Ezequias que a oração dele foi ouvida e vou acrescentar a ele 15 anos. Então, ora, se Deus iria atender e ia curar Ezequias, por que ele mandou o profeta lá dizer que ele ia morrer? Porque isso sim coloca dentro do paradoxo divino. E aqui muita gente não entende.
Para as pessoas as coisas são ou. E na revelação divina é e. Paradoxo não é uma contradição. Para quer dizer ao lado, de paralelas, lado a lado. E doxa, verdade nesse caso. Então a realidade é paradoxal, ou seja, ela tem duas dimensões, como diz o credo da igreja. O credo niceno diz: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então a realidade tem uma dimensão visível e uma dimensão invisível. Assim como o planeta Terra tem uma realidade paradoxal. No planeta Terra não é dia ou noite. No planeta Terra é dia e noite. Agora, dependendo de onde estejamos, a visão limitada, condicionada a um reducionismo geográfico, então a gente vai dizer que está de dia ou está de noite. Mas a realidade é mais complexa, é mais ampla. Então, as intercessões, o que estava querendo Deus ensinar aí? O poder da intercessão. Nesta unidade entre Cristo e a igreja, porque formam um só corpo, entre o cabeça e a igreja. Como acontece no Concílio de Jerusalém, lá em Atos 15, quando São Tiago, fazendo a formulação da decisão do concílio, ele diz: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Vejam a sintonia, a simbiose da igreja, o sincronismo. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ou seja, uma unidade que é bem expressa a encarnação do Verbo, onde o Verbo se faz carne, onde Deus une a natureza humana à sua natureza. E é por isso então que é grande o poder da intercessão da Virgem Maria. E desde os primeiros tempos da igreja, embora muita gente não conheça isto, aprendemos a pedir as intercessões da Mãe de Deus, porque muito pode a oração de um justo. Deus nos abençoe. Por favor, se inscreva nesse podcast, baixe o aplicativo do Spreak, para que você possa utilizar mais os recursos, as ferramentas e ser sempre informado de todas as atualizações. Pela graça de Deus, continuaremos no segundo episódio as reflexões sobre o milagre de Caná da Galileia, onde falaremos da iconografia dos 2 vinhos que foram servidos. Até mais.